Glória a Deus. E está feliz com Jesus hoje à noite, irmãos? Fala aí para a pessoa que está pertinho de você. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Que alegria, viu, receber você aqui hoje à noite, mais uma vez. Nossos irmãos estão aí acompanhando pela transmissão. O Senhor abençoe vocês grandemente de onde você estiver, em nome de Jesus. Enquanto a turma vai saindo, vão dando show à parte, abre a Bíblia comigo, por gentileza, Êxodo capítulo 33, mesmo texto que semana retrasada nós estivemos ministrando, Êxodo 33. Daqui a pouquinho a gente vai ler esse texto, daqui a pouquinho vocês vão saber o tema da palavra também. Mas a semana passada nós estivemos aqui ministrando, o pastor Jair, foi uma bênção ter ministrando aqui para a gente semana passada. Mas eu queria que você entendesse algo, nesse início de ano, nesta nova fase que Deus tem para nós precisamos lançar alguns fundamentos, diga comigo, fundamentos. Nós precisamos lançar algumas bases, coisas que Deus quer estabelecer, firmar, deixar claro para nós, para que tenhamos um ano muito abençoado. E é por isso que hoje à noite a gente vai reforçar. Na primeira semana do ano, nós estivemos ministrando sobre a presença de Deus, sobre a importância de termos conosco a presença do Senhor durante todo o ano e durante toda a vida. Na semana passada, o pastor Jair esteve ministrando sobre que uma nova fase necessita de uma fé também nova, renovada, uma fé abundante no Senhor. E como a fé é importante, realmente para vivermos uma nova fase. E quantos creem que realmente nós precisamos de fé para viver a fase que o Senhor tem para nós? Precisamos de muita fé. Então, no primeiro domingo, uma nova fase se inicia com a presença de Deus. E recapitulando rapidamente algumas coisas que nós vimos para entrar naquilo que o Senhor tem hoje, nós vimos que a presença de Deus é mais importante do que tudo para nós. Ela é muito mais importante, a presença de Deus em nós e conosco é muito mais importante do que termos um destino que seja abençoado por este Deus. Então, a terra prometida, sem a presença de Deus, era algo sem questão para Moisés. Moisés era algo fora de cogitação, a terra prometida sem a presença de Deus. Nós vimos isso, então, é importante você entender algo. Não importa, irmãos, o quão maravilhoso seja o final da tua história. Não importa aonde Deus vai te levar, os alcances que você vai ter. Não importa quão maravilhoso seja o final da tua história. Não importa se lá no final tem leite e mel, se lá no final tem grandes bênçãos e alcances para você. O que mais importa é que a presença de Deus esteja com você durante a jornada. Quantos creem nessa verdade sobre você? Então nós vimos que a presença de Deus, ela é muito mais valiosa do que os resultados, do que as bênçãos que nós temos no caminho dessa jornada. Então nós entendemos algo, que devemos buscar a Deus por um aspecto bem interessante. Nós não devemos buscar a Deus apenas para que a nossa vida dê certo. Não devemos buscar a Deus apenas para que as coisas funcionem. Não devemos estar buscando ao Senhor, buscando a sua face apenas para que Ele possa nos abençoar, mas devemos buscá-lo por Ele ser a pessoa mais importante para nós. E é por isso que mais importante do que a bênção de Deus, mais importante do que as intervenções de Deus, mais importante do que as provisões que Deus pode derramar sobre a minha vida e a sua, é a presença de Deus em nós e conosco. Você pode dizer amém por isso? Então entenda, quantos querem a presença de Deus nessa nova fase com você? Você quer que em 2026 a presença de Deus te acompanhe? Então eu queria fazer uma declaração profética com você. Coloque a mão sobre o seu coração, todos nós. Feche os seus olhos, por favor. E diga assim comigo, Senhor Jesus. Mais forte um pouquinho, Senhor Jesus. O que mais queremos em 2026 não são as tuas mãos e nem as tuas bênçãos. O que mais queremos nessa nova fase é a tua presença. Você crê nessa verdade? Você pode dar um aplauso ao Senhor, se isso faz parte de você? Glória a Deus. E antes da gente entrar na ministração de hoje, na palavra de hoje, eu quero fazer rapidamente, não vou citar textos, capítulos para a gente ser objetivo, mas um breve retrospecto pelo livro de Êxodo, para nós entendermos o contexto daquilo que vamos abordar. Apesar de esta palavra hoje é uma palavra de instrução para você.
Mas apesar de o nosso tema central ser baseado no livro de Daniel, nós começamos o ano falando aqui, né, sobre o livro de Êxodo, sobre a presença de Deus, sobre esse pilar importante. E falando do livro de Êxodo, Gênesis é o livro dos começos, Êxodo já é um livro, praticamente é o livro da saída, da libertação do povo de Deus, da escravidão. Então, para nós entendermos o contexto daquilo que a gente vai abordar, esse texto fala, o livro de Êxodo fala muito sobre a libertação do povo de Israel. Conta essa história toda, desde o chamado de Moisés até a conquista da terra, mas depois de mais de 400 anos de escravidão, o povo de Israel, então, eles são agraciados pela libertação. São agraciados por serem removidos do Egito através da liderança de Moisés e do grande poder de Deus que se manifestou na vida deles. Eles foram conduzidos, então, pelo deserto, uma jornada de muitos anos. Israel, antes de chegarem na terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó, eles, então, caminham pelo deserto e Deus estabelece uma aliança com eles. Deus amava este povo, Deus fez uma aliança com Abraão, por causa de Abraão esse povo era abençoado, Deus deu direções para eles, e Deus deixou claro algo muito importante. Deus deixou claro que Deus seria o Deus daquele povo, que Deus andaria com eles, né? Que Deus caminharia com eles. E na primeira semana, então, do ano, nós acompanhamos e nós vimos um dos pecados mais graves que esse povo cometeu contra Deus. Pecado este que, inclusive, comprometeu muitas coisas. Vocês lembram que nós falamos, só para lembrar rapidinho, que enquanto Moisés estava no monte, recebendo as leis de Deus, o povo cai em idolatria. O povo, então, o povo tinha medo do Senhor, por quê? Porque a Bíblia diz que o monte de Israel, o monte Horebe fumegava, a presença de Deus estava lá, raios, trovões, relâmpagos, e o povo olhou para aquilo e falou: o quê? Nós temos medo deste Deus. Deus é muito poderoso, nós não queremos estar na presença dele. E falaram: Moisés, vai lá, representa a gente, recebe de Deus e traz para nós. E era isso que Moisés estava fazendo. E enquanto Moisés estava fazendo isso, eles tentaram então fabricar um Deus que eles pudessem controlar. Um Deus que eles pudessem levar para o lugar que quisessem, que estivessem no controle e no domínio dele, já que o Deus de Israel, Todo-Poderoso, não estava. Então, nós entramos nesse capítulo 33. E vocês lembram muito bem que Deus manda este povo seguir viagem, mas Deus não iria mais com eles. Deus não caminharia mais com eles como antes. Deus não os acompanharia mais. Deus não fazia mais questão de estar junto com eles. E Deus não estava fazendo isso, irmãos, porque Deus estava fazendo biquinho. Deus não estava fazendo isso porque eles me chatearam, eles viraram as costas para mim, então vou me vingar deles, vou puni-los. Não, muito pelo contrário. Deus os amava. E Deus os amava tanto. E porque os amava, Deus não queria destruí-los. E Deus falou: se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Por quê? Porque eu não posso conviver com pecado. E vocês são um povo teimoso, são um povo que insiste em pecar contra mim. E Deus então, Deus falando a Moisés, fez uma promessa. E qual promessa? Um anjo designado por ele, pelo próprio Deus, iria à frente, estaria com eles, mas eles não teriam a presença de Deus. E foi nesse cenário aqui que a gente viu então aquela declaração maravilhosa de Moisés em Êxodo capítulo 33, verso 15, que diz, e você lembra, que se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mas eu vi este texto na Nova Versão Transformadora e ela diz assim, ó: então Moisés falou: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. E hoje a nossa ênfase está justamente num texto que nós lemos, Êxodo capítulo 33, uma parte dele. E versículos de 7 a 11, é onde a ênfase daquilo que nós queremos falar com vocês hoje à noite. Ok? E o texto, a palavra de Deus diz assim, que Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, ou seja, a Shekinah do Senhor descia e colocava-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Verso 10, todo o povo
via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Vamos orar e falar com o Senhor, preparar o nosso coração para aquilo que Ele tem para nós? Por favor, ore ao Senhor agora. Senhor, nós demos essa porção da Tua palavra. Aí nós precisamos da Tua revelação. Pai, em nome de Jesus agora, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, que venha, Pai, sobre eles um espírito de revelação, de graça, de entendimento, de discernimento da Tua palavra, que a fé necessária para que recebam essa instrução, seja, Pai, ativada nesta hora, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema que nós vamos falar hoje à noite com vocês, está aqui na tela, o segredo da presença. Repete comigo. O segredo da presença. Irmãos, nós sabemos que sem Deus nada podemos fazer, é verdade ou não? Sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem a direção de Deus, quem seríamos nós, irmãos? Sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, nós seríamos aqueles que caminharíamos por atalhos e não por caminhos. Com certeza, sem a palavra de Deus, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, nossas palavras, com certeza, elas nos apresentariam rotas alternativas para a vida. Rotas essas, diga-se de passagem, que provavelmente não estariam alinhadas com o propósito de Deus, com a vontade de Deus e nem com o coração de Deus. Nós já entendemos que a presença de Deus é fundamental, é indispensável para nós nessa nova fase. E hoje o Espírito Santo quer ministrar a gente o quanto a busca por essa presença é essencial. E é interessante, porque o que eu quero dizer, quando a gente está falando muito presença de Deus, o que eu quero dizer com a presença de Deus? Sabe, irmãos, eu quero dizer algo importante a você, que Deus, Ele não é, quando fala a presença de Deus, talvez alguns entendam, é o Espírito de Deus, é uma força, é um poder transcendente. Não, eu estou falando de uma pessoa. Quando eu falo da presença de Deus, estou falando do próprio Deus. Eu estou dizendo que Deus é uma pessoa. Eu estou dizendo que Deus é alguém para se relacionar. Ele não é uma força, Ele é real, Ele é palpável, Ele é alguém que se relaciona com a gente. Então, querido, estar na presença de Deus significa algo muito interessante. Estar na presença de Deus significa conviver com Deus. Estar na presença de Deus não apenas significa estar consciente do quanto Deus é poderoso, não. Mas significa estar ciente que Ele está perto de nós. E tão perto que Ele ouve o que falamos e responde aquilo que perguntamos a Ele. Mas não somente isso, irmãos, Ele não somente nos ouve e nos responde, mas Ele interage com a nossa realidade. Ai, que maravilha! Ele nos dá instruções como caminhar. Deus é aquele que nos dá instruções de como fazer, direções de aonde ir, com quem estar, o que fazer, quando fazer. Uau, irmãos, eu não sei se você se empolga com essa realidade a respeito de Deus, mas eu me empolgo em saber que a presença de Deus, ela é real. Nós não adoramos um Deus de pau e de pedra, um Deus que não responde. O nosso Deus é vivo, é poderoso e Ele está em nós e conosco hoje à noite. Nosso Deus é maravilhoso. E é por isso que o ingrediente da semana passada precisa estar muito, muito, muito claro para você. Que numa nova fase, vamos precisar de fé para caminhar com este Deus. Vamos precisar ativar a nossa fé. Em Mateus capítulo 11, o verso 6, a palavra de Deus diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, cadê o texto? Aleluia. Vamos lá, minha irmã, me acompanha, vem comigo. Eu vou esperar, irmão, você precisa acompanhar o versículo. Glória a Deus. De fato, vamos ler juntos. De fato, sem fé é... Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus... Irmãos, tem alguém aqui que quer se aproximar mais de Deus esse ano? Não ouvi. Tem alguém que quer se aproximar mais de Deus esse ano? Então, o que é necessário? Que essa pessoa creia que Ele existe e que recompensa os que o
buscam. Irmãos, Moisés entendeu isso aí. Que Deus recompensa quem o busca. Ei, abra o seu coração para algo que Deus quer estabelecer para você hoje à noite. Moisés entendeu isso. Desde o dia em que Moisés experimentou entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, aquela experiência que Moisés teve, irmãos, nunca mais deixou Moisés. Moisés entendeu uma coisa, ele precisava daquilo pelo restante todos dos seus dias. E que experiência foi essa que Moisés teve? Você conhece muito bem quando Moisés vê uma sarça ardente, uma sarça pegando fogo no deserto, o sol escaldante do deserto, e Moisés apacentando então o rebanho do seu sogro Jetro, e diz a escritura que um arbusto, uma sarça começa a pegar fogo. E ok, aquilo era comum, mas aquilo foi passando o tempo, e Moisés se ocupou com outras coisas, e olha para o arbusto de novo, pegando fogo. E de repente, não sei eu, mas quem sabe 1 hora depois, 2 horas depois, ele olha para o mesmo arbusto e continua pegando fogo e não se consumia. Então diz a Bíblia que Moisés viu aquilo e aquilo chamou a atenção. E ele resolve se aproximar para ver o que era aquilo. E Moisés não sabia que era Deus, mas era Deus chamando a atenção de Moisés. Preste atenção, Deus está chamando a sua atenção hoje à noite. Deus quer chamar a sua atenção hoje à noite. Olhe bem para alguém, ministre para ele, diga, Deus quer chamar a sua atenção hoje à noite. Irmãos, olha só essa história narrada em Êxodo capítulo 3, versos de 4 a 6, que diz que quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, quem é que, gente, o Senhor viu que Moisés se aproximava. Você prestou atenção nisso? O Senhor viu Moisés se aproximando. O Senhor percebeu, Deus, para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa, Moisés. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Mas Deus o chama, dá orientações, mas no verso 12, dessa parte A, nessa continuação aqui, Êxodo capítulo 3, verso 12, a palavra de Deus diz que Deus, então falando com Moisés falando, Senhor, o Senhor tem uma missão para mim, mas o que vai ser de mim, como isso vai acontecer? E Deus fala com ele, lhe dá uma garantia, olha o que Deus diz, eu estarei com você. Olha isso, irmãos, Deus está dizendo a você hoje à noite, eu não sei como você iniciou 2026, eu não sei quais são seus planos, quais são seus sonhos, quais são seus desafios, quais são as demandas da sua vida, mas Deus está dizendo, eu estarei com você. O Senhor está dizendo isso, sabe, irmãos, e Moisés, Deus disse que iria com ele, e aqui o relacionamento de Moisés com Deus começa, e a nossa mensagem também começa. A Bíblia não menciona quantas vezes Deus falou com Moisés. Eu confesso que até pesquisei quantas vezes Deus falou com Moisés na Bíblia, mas eu não achei o número exato. Mas nós sabemos algo. Deus deu instruções para Moisés, Deus deu direções para Moisés, Deus deu revelações para Moisés. Mas a Bíblia, ela vai além só de dizer que Deus falou com Moisés, Moisés falou com Deus. Mas a Bíblia está relatando, no texto que nós lemos, um relacionamento de intimidade, de companheirismo, de parceria. Irmãos, quando eu comecei a olhar para este texto, e entender que Deus se tornou parceiro de Moisés, Deus se tornou companheiro de Moisés, algo começou a queimar no meu coração. A Bíblia não está descrevendo, querido, um servo obedecendo a um chefe, muito pelo contrário, mas era um relacionamento contínuo e íntimo de dois amigos. E por que isso é tão importante para nós nesse início de ano? Porque foram muitos diálogos que Moisés teve com Deus. Muitos diálogos que Deus teve com Moisés. Foi muita revelação que esse homem recebeu, muita coisa que ele perguntou também. Mas o ponto aqui é o seguinte, foi Deus quem iniciou o relacionamento com Moisés. E não Moisés que iniciou o relacionamento com Deus. Eu quero que você compreenda algo. Foi Deus quem o chamou. Foi Deus que se manifestou para Moisés. Entenda isso, irmão. Meu Deus do céu. E Deus, Ele não só fez isso com Moisés.
Deus fez assim conosco também. Amado, se Deus não chamasse Moisés, Moisés não seria nada, Moisés não seria ninguém, Moisés não seria o Moisés que você conhece. Amado, se Deus não tivesse chamado eu e você, quem nós seríamos também? Não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. E sabe de uma coisa? Do mesmo jeito que Deus chamou a Moisés, Deus chamou também a mim, a você, através das palavras de Jesus. Ele disse isso, João capítulo 15, verso 16, a parte A. Olha o que Jesus declarou: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Irmão, não foi você que aceitou Jesus, não foi você que quis Jesus, foi Jesus que quis você, foi Jesus que amou você, foi Jesus que chamou você, foi Jesus que disse: eu quero me relacionar contigo, foi Jesus quem iniciou o relacionamento comigo e com você. Irmão, que bênção! E assim como Deus disse a Moisés, e nós vimos: Moisés, eu irei contigo. Sabe o que Jesus falou também aos seus discípulos? Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu vou estar com você todos os dias. Eu não sei se tem algum discípulo de Jesus aqui hoje à noite. Tem algum discípulo de Jesus aqui hoje à noite? Então, essa palavra aqui é para você. Jesus está te chamando para caminhar com Ele, para estar com Ele. Ele quer estar com você. Você está entendendo isso, irmãos? Em 2026, entenda, Deus não apenas quer que você o cultue, Deus quer estar com você, Deus quer falar com você, Deus quer ministrar você, Ele quer ajudar você, instruir você nessa nova fase em nome de Jesus. E Ele nos garante pela sua palavra coisas maravilhosas. Deus nos garante, e nessa nova fase que você vai viver: eu não te deixarei, eu não te desampararei, onde você for eu estarei contigo. Ah, meu irmão, entenda, o nosso Deus está dizendo: eu não sei o que você colocou aqui naquele bilhetinho na virada de ano, mas sabe o que o Senhor está dizendo? Se você estiver comigo, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei portas de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro, eu vou abençoar a tua vida. Ah, alguém pode adorar o Senhor aqui hoje à noite, porque Ele vai com você, porque Ele não te deixa sozinho. Você pode aplaudi-lo? Fala assim para quem está perto de você: eu vou começar uma nova fase, Deus vai comigo. Deus vai comigo. Gente, Moisés ia começar uma nova fase. Deus tinha um novo começo para Moisés. Preste atenção. Deus estava chamando Moisés e Deus está te chamando hoje também. Deus está chamando você hoje. Que bom que você veio e que bom que você está prestando muita atenção nessa palavra, porque Deus está chamando você hoje também. A mesma voz que Moisés ouviu é a mesma voz que está falando ao teu coração hoje à noite. Mesmo poder que estava na sarça é o poder que está nesse ambiente para ministrar a tua vida também. Sabe, irmãos, nesse início de ano, Deus quer nos dar a chance de vivermos uma nova fase no nosso relacionamento com Deus. Ah, meu Deus, eu estou animado. Agora, uma proximidade com Deus, irmãos, ela não acontece por acaso. Não acontece no estalar de dedos. Estar próximo ao Senhor, ouvir do Senhor, entender o que Deus está ministrando, não é um estalar de dedos, mas esse relacionamento é construído. Sabe, uma proximidade a Deus, esse relacionamento, ele não acontece só porque Deus quer, ele acontece também porque nós desejamos. Então entenda algo, o texto que nós lemos enfatiza uma rotina que Moisés tinha, e me chamou muita atenção quando eu li, dizendo que Moisés, ele saía do meio do arraial, e ele pegava sua tenda, ele ia armar lá fora do arraial, e ele chamava aquele lugar de tenda do encontro. Era uma tenda que ficava fora do acampamento de Israel, onde Moisés buscava Deus, era um lugar reservado, onde estava Moisés e o Senhor, sabe, ali, e Moisés ia até lá, só para se encontrar com Deus. Isso me chama a atenção demais, porque é interessante que nós vemos essa mesma atitude aqui, nos cases de sucesso da Bíblia. Preste atenção. Os cases de sucesso da Bíblia carregam isso aqui. Homens poderosos, homens que tiveram alcances tremendos, homens de sucesso, tiveram essa experiência aqui que eu estou falando que Moisés tinha, essa rotina que Moisés tinha. Nós vemos essa mesma atitude na vida de outros homens de Deus. A Bíblia fala,
vou só citar rapidinho o Enoque. A Bíblia diz que Enoque era um cara que andava com Deus, e Deus amava tanto ele, que Deus falou: você está mais para o lado de cá do que para o lado de lá, vem cá, meu filho, eu quero caminhar com você. E aí, Gênesis capítulo 5, verso 24, fala que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Não é porque Enoque estava velho, estava na hora de morrer, é porque Enoque caminhava tão próximo de Deus, que Deus queria se relacionar com ele o tempo todo. Mas olha, vamos lá para os cases de sucesso, a gente vê esse negócio de sair com a tenda e de ir para um lugar reservado, falar com Deus. A gente vê esse negócio na vida de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10, diz que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Como era seu? Como era seu? A gente já vai falar do sucesso de Daniel, mas a gente não podia deixar de falar de Davi, de mencionar Davi, um homem que quando ele já era rei, um homem que tinha tudo que um ser humano na terra podia imaginar de ter, de riqueza, de prosperidade, de abundância, de sucesso, de qualquer coisa. Este homem estava no templo fazendo uma oração. Salmo 27, verso 4, fala assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A gente podia falar de Jesus, mas é até covardia falar de Jesus. Nós falamos tanto dele aqui no final do ano passado, uma palavra inteira sobre isso, está lá no nosso canal do YouTube. Mas o que estava por trás da atitude desses homens, gente? O que estava por trás da atitude desses caras de irem até Deus todos os dias, de terem esse relacionamento com Deus? Por que eles faziam isso? O que motivava eles? Qual o segredo por trás disso? O que eles entenderam? Sabe, todos eles viveram fases extraordinárias, todos eles tiveram fases intensas e poderosas com Deus. Como eu disse, cases de sucesso da Bíblia. Moisés, um homem que começa ali no Egito, ele foge para o deserto, e vocês conhecem a história de Moisés? Ele é ministrado por Deus, como já citamos, ele lidera o povo de Israel, enfim, se torna um grande líder, um grande libertador. Mas o que eu quero chamar a atenção? Aquilo que nós lemos hoje aqui na palavra de Deus, que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus deixou claro na sua palavra que Moisés era amigo dele. Meu Deus! Aí eu olhei para Davi, um pastor de ovelhas, profissão ridicularizada naqueles tempos, irmãos, entre os povos. Um pastor de ovelhas, um homem que se torna comandante militar, um homem que se torna o rei de toda uma nação, um cara importante, poderoso. Mas o que mais me chama a atenção é que este homem, apesar de todos os alcances dele, diz a Bíblia, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que é isso? E aí, Daniel, sua jornada começa sendo um jovem escravo, um adolescente praticamente, escravo. Mas ele inicia sua jornada na corte real e diz que Deus já o abençoa e ele se torna o líder de todos os intelectuais de um grande império. O líder dos sociólogos, dos astrólogos, dos filósofos, de todos aqueles homens de ciência, de todos os sábios da sua época. Aquele jovem menino já se torna o líder deles. E não fica por aí, ele se destaca dentro do Império Babilônico sendo um homem. Só para você ter uma ideia, a Babilônia tinha 120 províncias, ou seja, 120 cidades onde precisavam de governadores sobre aquelas províncias. E diz a Bíblia que Daniel, além de ser um dos governadores, ele era um dos 3 principais governadores de 120 governadores. Não era qualquer homem, era um cara inteligente, ocupado, competente, poderoso. Mas é interessante que a Bíblia fala mais, que esse jovem chamado Daniel, o rei queria colocá-lo como primeiro-ministro, como o presidente de todos os governadores. Meu Deus, esse homem, gente, é um homem que por causa da sua fé, sabe que a Bíblia diz
diz dele que ele mudou decretos reais, leis que o rei escreveu e assinou com seu anel. Por causa desse homem, esses decretos foram mudados por causa da sua fé. Daniel foi o homem a qual Deus deu as visões do Apocalipse também, de coisas que aconteceriam nos finais dos tempos. Dá para você entender isso, gente? Mas o que fez esses caras tão especiais? Como que alguém consegue chegar tão alto assim, ser tão notado assim? Sabe, com certeza foi um fato. E é comum entre eles. O fato de que na vida deles existia uma máxima. Eles não podiam viver sem a presença de Deus. Eles não podiam caminhar sem se relacionar com Deus. Deus foi o ingrediente principal da vida desses homens que eu estou citando. Da história que nós conhecemos a respeito deles, o ingrediente principal é a presença de Deus. Gente, sem Deus esses homens seriam grandes homens, acredito que sim. Mas eles seriam homens comuns, que a história não se lembraria deles como se lembra. Você precisa entender que Moisés, sem a presença de Deus, não seria o Moisés da Bíblia que você conhece. Davi, sem Deus, não teria a unção que você conhece. Daniel, que nós acabamos de ver, não seria o homem de tanta performance e inteligência como você conhece. Nós, sem a presença de Deus, sabe quem nós seríamos, irmãos? Quem você seria sem a presença de Deus? Quem você seria, talvez, aquele cachaceiro, aquele pau d'água que você era antes, aquele caloteiro, aquela pessoa sem alcance, sem merecimento, mas porque Deus entrou na sua vida, sua história mudou. Sabe, irmãos, nós sem Deus, sem a presença de Deus, seríamos um povo comum, você entende isso? Nós sem a presença de Deus, seríamos apenas um bando de religiosos indo para a igrejinha no final de semana, porque temos uma consciência, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ser uma pessoa religiosa. Mas não, nós não estamos aqui por causa disso, nós não somos uma igreja comum, nós somos uma igreja cheia do Deus vivo, cheia do Espírito Santo. O Senhor está no nosso meio, irmãos. Ele está em nós. E Moisés, ele entendia isso, que era Deus que fazia a diferença, e ele disse isso. Êxodo 33, o verso 16, diz assim: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? E aí Moisés vem e fala: será que não é o fato de andares conosco? Senhor, será que não é o fato de maneira que nós somos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos da terra? Moisés tinha uma clareza, o que diferenciava Israel dos outros povos, irmãos, era Deus no meio deles, era a presença de Deus. Esses homens que eu citei, eles amavam a Deus, mas o que mais me chama a atenção é que eles queriam estar com Deus. Eles queriam. E isso, gente, se tornou algo prático e constante na vida desses homens, como nós vimos aqui. Moisés na tenda, Davi no templo, Daniel na casa. Pois é, mas eu e você? Onde será o lugar que vai ficar marcado em 2026 dos nossos encontros com Deus? Onde que vai ser o lugar que a gente vai se encontrar com Deus continuamente em 2026? Onde que vai ser? Irmãos, não adianta a gente ser uma igreja bacana, ser uma igreja estruturada, que pratica a excelência, uma igreja de comunhão, acolhedora, uma igreja que tem uma palavra viva, que tem ministérios funcionando, louvor legal, poderoso. Se nós não aprendermos a andar com Deus, nada do que temos faz diferença. Nada do que tem prospera. Irmãos, infelizmente, nós podemos ser uma igreja sem Deus nela. Você sabia disso? Nós podemos perfeitamente fazer tudo funcionar como funciona, sem Deus estar aqui, irmãos. Nós sabemos cantar, nós sabemos falar, nós sabemos preparar aqui uma boa palestra para você, e tudo isso seria possível fazer sem Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não queremos fazer nada neste lugar se Deus não estiver conosco. De jeito nenhum. Irmãos, se nós não aprendemos a andar com Deus, não adianta estarmos aqui. Então a questão é, como é que eu posso então me tornar alguém que busca como Daniel buscava? Como é que eu posso ter o relacionamento que Moisés tinha? Como é que eu posso desejar a presença como Davi desejava? Como que pode? Mude a forma como você enxerga Deus. Fala assim para quem está perto de você. Muda o jeito que você vê Deus, muda. Enquanto isso, os músicos mudam o jeito que eles estão também. Os músicos já podem vir.
Quando eu digo, ei, olha para mim, muda o jeito que você olha para Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Sabe o que eu estou querendo dizer? Para de olhar para Deus como se Deus fosse um recurso. Deu BO, você procura Deus. Ei, olha para cá. Deus não é aquela pessoa, Deus não é, querido, o agiota, que quando você chega, meu Deus, quebrou, deu problema, você corre lá para Deus e empresta um dinheirinho aí. Ufa, resolvi. Não. Deus não é alguém para que você vá lá só quando você está no BO. Deus não é alguém que você quer, que Ele quer que você olhe para Ele como se Ele fosse um recurso. Comece a olhar para Deus como alguém para se relacionar. Como alguém para se relacionar. Sabe, irmãos, por quê? Porque tem gente que só procura Deus quando precisa de alguma coisa. Mas olha aqui, Moisés, Davi, Daniel, Jesus. Eles não buscavam a Deus porque precisavam de uma resposta só. Porque às vezes a gente precisa de uma resposta, e o que a gente faz? Corre para fazer um jejum, corre para orar, corre para fazer um propósito. Você não tem que ir para Deus só na hora que você está precisando de uma resposta. Você precisa estar lá com Deus sempre, que a resposta ela vai vir. Você nem vai precisar fazer a pergunta. Deus vai se antecipar, vai te dar as direções, vai te mostrar o caminho, vai pegar na tua mão, vai estar com você. Eles não buscavam a Deus só por uma resposta. Sabe o que acontecia? Eles buscavam a Deus porque eles dependiam dEle. Eles dependiam de Deus, dependiam do que Deus diria, dependiam de aonde Deus direcionava, dependia para o que fazer, o que deveria fazer, o que deveria ser feito. E aqui está o segredo da presença. O segredo da presença. Êxodo 33 diz que Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do arraial. Irmãos, e ele chamava isso de tenda do encontro. Dá para você imaginar a cena? Um grande acampamento aqui com 2 milhões de pessoas. Não é qualquer acampamento, um grande acampamento de 2 milhões de pessoas. Tendas armadas para todo lado. Diz a Bíblia que Moisés pegava a sua tendinha e ele ia lá para fora do arraial. E todo mundo via. Todo mundo via. Então ele não levantava escondido. Ele não ia para um lugar isolado, escondido de todo mundo. Todo mundo via que ele ia buscar Deus. Todo mundo sabia que Moisés iria buscar o Senhor. Moisés não era, gente. E o que me encanta é que Moisés, ele não era um desocupado. Moisés não era, gente, um cara que não tinha o que fazer. Você olha para Moisés, como que você acha que era um cara liderar 2 milhões de pessoas? Tinha demanda pra caramba, tinha assunto urgente pra caramba. Davi não era um cara desocupado. Davi era o rei de uma grande nação, demandas, situações, tudo. Imagina o rei, um rei ocupado como Davi era. Mas a Bíblia, Daniel, um homem governador, presidente, cuidando de tantas províncias, de tantos governadores, nenhum homem desse era desocupado. E deixa eu te falar, irmão, quantas vezes o diabo está enganando a gente, porque a gente cresceu um pouquinho nos negócios, cresceu um pouquinho na empresa, adquiriu uma coisinha a mais, aí você olha para Deus e fala: Senhor, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo tempo para ir para a tua presença. Irmão, olha para a vida desses homens. Eles não eram desocupados. Eles tinham muitas responsabilidades, mas diz a Bíblia aqui, que intencionalmente esses caras paravam um momento do seu dia e iam buscar a Deus. Irmão, isso aqui me ensina uma coisa: a presença de Deus não é um acaso. Você ora tanto para Deus te fazer crescer. Ora para Deus te abençoar. Aí depois que Deus te abençoa, você olha para Deus e fala: Senhor, eu estou cansado, eu não estou tendo tempo de falar com o Senhor. E ainda eu escuto umas coisas, irmãos, às vezes no meio do povo de Deus. Às vezes eu escuto umas coisas, dizendo assim: a gente não consegue fazer tudo. Está puxado mesmo, irmão. Desde quando Deus te dá algo que vem dEle, e isso rouba você da presença de Deus? Não existe. Se Deus te colocou aí nesta empresa, se colocou você aí nesse negócio, deixa eu te falar, já disse isso aqui, Deus já deveria ser o seu sócio majoritário, onde Ele tem 51% de tudo que é seu, e você não vai mais tomar as decisões sozinho. Você precisaria fazer uma reunião com o seu sócio todos os dias para saber para onde a empresa vai. Você precisaria ir lá. Sabe, não é, gente. A gente precisa entender que não é um acaso essa história da presença de Deus. Não é que Deus, olha só, não é que Deus escolheu
ou escolheu o outro para falar com ele e os outros não. Não é isso. Não é que Deus escolheu o irmão ali X ou a irmã ali Y para falar com ela porque ela é mais bonitinha ou porque ela é mais espiritual. Não. Mas acontece que Deus se manifesta para quem o busca. Deus se manifesta para quem valoriza estar na presença dele. Essa é a questão. Deus valoriza quem o busca. Sabe, irmão, você tem uma tenda do encontro? É sério. Tem uma nova fase que já está diante de nós. E a questão é, você tem um lugar, você tem um tempo, você tira um tempo, um momento separado só para Deus. Porque, irmão, fala sério. Tem gente que fala assim, não, mas Deus está comigo, eu estou com Deus o tempo todo. Quando eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. Quando eu estou trabalhando, estou falando com Deus. Ei, presta atenção aqui. Quando você está dirigindo, você está prestando atenção na estrada, irmão. Quando você está trabalhando, você está prestando atenção no seu trabalho. A Bíblia está falando que esses caras paravam tudo para ir à presença de Deus. Para tudo, irmão, para ir à presença de Deus. Moisés, ele era intencional nisso, em ter momentos com Deus. A Bíblia fala, gente, Moisés era de dia, era no momento onde todos estavam vendo. Ele saía do arraial para ter um tempo com Deus. O arraial, e sabe o que é interessante? Por que Moisés saía do arraial? Eu fiquei perguntando, por que ele saía? Arraial, gente, é o lugar do barulho. Arraial é o lugar da distração. Quantas vezes eu quis orar a Deus ali no meu escritório? Falar, vou orar aqui no meu escritório. Mas eu ia orar lá no escritório e ficava olhando no computador, ficava olhando na agenda, ficava olhando nos compromissos, ficava olhando nos boletos, ficava olhando em tudo que estava por lá. Você está entendendo? Não. O Senhor não quer que você divida o tempo dele com ninguém. Ele quer o tempo dele para ele. Irmão, você tem um amigo? Você tem um amigo? Você tem uma boa amiga? Quando você fala assim, vamos tomar um café, é porque você quer estar perto, é verdade ou não? É porque vale a pena estar perto. Vamos tomar um café junto, vamos conversar um pouquinho. É isso que Deus está querendo de você e de mim. Deus está falando, ei, para esse negócio aí, vamos tomar um cafezinho? Ei, para esse negócio aí, vem estar comigo aqui um pouco. E sabe o que é o arraial muitas vezes, gente? O arraial é o lugar do barulho. É o lugar da distração. O arraial pode ser essa vida doida que você leva aí. Às vezes é a tua empresa, teu negócio, a tua casa, você já levanta com a agenda cheia. O arraial é o lugar da confusão, da murmuração. E Moisés fazia o quê? Ele saía de lá para poder falar com Deus, mas também para poder ouvir a Deus. E você precisa prestar atenção numa coisa. Moisés saía para falar, mas também saía para ouvir. E tem coisa, irmão, que você não vai conseguir ouvir no meio do barulho. Tem direções que você não vai conseguir ouvir na pressa. Meu irmão, mas quanta coisa Deus já me falou, porque eu permaneci ali. E quantos homens de Deus também eu conheço, que ele começa a falar com Deus assim um pouquinho. A hora que Deus começa a falar com ele, sabe o que acontece? Ele sai, ele pergunta a Deus, o que é que eu devo fazer? Deus fala, então, liga para fulano, ei, já glória a Deus, levanta, sai. Ei, Deus quer te dar o plano de ação inteiro, o que fazer do começo ao fim, quem procurar, aonde ir, quando ir, de que jeito ir, o que fazer quando chegar lá. Deus quer te dar o plano de ação inteiro, irmão. Deus é muito mais inteligente que você. Deus escreveu a tua história. Será que Ele não gostaria de te contar se você ficasse um pouquinho mais lá? Sabe, tem direções que Deus não libera na pressa e tem ajustes que o Espírito Santo não faz na gente quando a gente não para ouvi-lo. Ele não faz. Irmão, você quer viver uma nova fase com Deus? Quer viver uma nova fase com Deus? Então entenda uma coisa. Não existe profundidade com Deus sem uma separação, sem uma consagração. Não existe. Não existe. Eu te falo com muito carinho, irmão. Não existe intimidade sem secreto. E isso aqui, que era essencial, e Moisés sabia, Davi sabia, Daniel sabia. Era essencial falar com Deus. Era essencial estar na presença de Deus. Sabe o que eles fizeram de algo que era essencial? Transformaram isso num hábito, num costume, numa rotina diária. Foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz que Moisés costumava fazer isso. Não era um evento, era uma rotina. Moisés não vivia, gente, de momentos com Deus, ele vivia de relacionamento. Moisés não ia visitar Deus de vez em quando, não. Moisés vivia com Deus como estilo de vida. Isso mexe comigo, irmãos. Eu não quero te trazer peso com essa palavra e nem cobrança de assim, você é um miserável que não ora mesmo.
Não quero trazer condenação sobre sua vida, dizendo você não leva a sério a vida de oração, você fica dando desculpinha. Eu não estou aqui para trazer peso sobre a tua vida, não. Mas eu quero te trazer ânimo e esperança de que uma nova fase está começando na sua vida. E Deus está te chamando a atenção nesse começo de ano, dizendo: ei, se a minha presença não for com você, não vai dar certo. Queira a minha presença com você. Sabe, eu queria que você entendesse que nessa semana Deus está dando uma grande oportunidade para nós, irmãos, começarmos o ano jejuando, orando, buscando a sua face. Eu não sei se você estava... Quanto tempo faz que você não vai para o secreto? Quanto tempo faz que você não ora direito? Quanto tempo faz que você não vem, não busca o Senhor num momento só, a sós com Ele? Mas eu creio que o Senhor está te dando a oportunidade de você começar uma nova fase com Deus. 2026 é um ano de uma nova fase do teu relacionamento com Deus. Sabe, gente, Daniel tinha um costume, Davi tinha um desejo, Moisés tinha uma rotina. E eu te pergunto, qual vai ser o teu hábito em 2026? Qual vai ser o teu hábito, a tua rotina para com Deus? Moisés tinha a tenda do encontro, e olha o nome, tenda do encontro dele com Deus. Não era a tenda do pedido, a tenda do desespero, a tenda da reclamação. Não era o 190, não era pronto-socorro, não era nada. Aquilo era o tenda do encontro dele com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus está te chamando essa igreja aqui, nessa nova fase, para um lugar mais profundo, para um lugar melhor. Por quê? Porque Deus é uma pessoa, Ele é real, Ele é presente, Ele se relaciona. E quando Moisés, irmãos, entrava na tenda, diz a Bíblia que Deus respondia, Ele se manifestava. E eu quero dizer de todo o meu coração, eu quero profetizar sobre a sua vida. Quando você entrar naquele quarto, entrar naquela sala, entrar naquele lugar, vir aqui para a sala de oração, eu não sei. Quando você estiver ali, a coluna de nuvem vai se colocar diante de você. Deus vai estar ali, Deus vai te responder, Deus vai estar ali, o Espírito Santo vai ministrar você. Alguém crendo que eu estou pregando ou não? Sabe, irmãos, o Espírito Santo vai ministrar. E o texto está dizendo que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Sabe por que Deus falava? Porque Moisés ia lá para falar com Deus também. Moisés ia para lá para ter um encontro, para tomar o café. Isso é o que Deus quer. Você tira o tempo para tomar café com Ele todo dia. Toma um cafezinho com Deus todo dia, irmão. Isso é o que Deus quer. Deus não quer um monte de servo ocupado, irmãos. Deus não quer um monte de gente ocupada apenas. Não, Deus quer filhos que amam a sua presença. Deus quer amigos que valorizam o tempo do café com Ele. Deus quer pessoas assim. Sabe, uma nova fase não começa, e eu queria que você entendesse isso, uma nova fase não começa quando Deus abençoa a gente. Você vai entender que a nova fase começou quando a próxima bênção chegar? Você vai entender que uma nova fase começou quando Deus te abençoar com aquilo, quando aquilo for resolvido na sua vida, quando aquela cura chegar, quando aquela porta se abrir. Não, uma nova fase não começa quando Ele manifesta o seu poder. Uma nova fase começa quando Deus muda a minha prioridade. Aí começou a nova fase, quando Deus muda a minha prioridade, quando Deus muda a minha fome, quando Deus coloca em mim um desejo de falar, eu quero Ele todos os dias. Quando a gente decide, eu não vou negociar a presença, eu não vou caminhar sem Deus, eu não vou viver só no arraial, eu quero a tenda do encontro. Irmãos, hoje eu quero terminar te chamando para isso. Volta para a tenda, irmão, volta para o secreto. Ei, volta para aquela amizade preciosa com Deus, volta para a presença. E talvez assim você diz, eu não sei por onde começar, pastor. Ok, começa bem simples. Seja simples. Fecha a porta do teu quarto. Abre tua Bíblia lá. Abre a Bíblia. Fala para Deus com sinceridade, Senhor, tantas vezes eu já comecei essa história, mas eu estou começando aqui de novo, uma nova fase, 2026. E fica lá, irmão, um pouquinho na presença de Deus, fica lá, até o teu coração se aquietar. Fica lá, até a tua alma lembrar que Deus está ali. Fica lá. Você pode começar agora mesmo. Você pode começar agora mesmo, sabe por quê? Porque o Senhor da sarça está aqui hoje à noite, e a sarça está queimando. A sarça está queimando e Deus já viu você se aproximar. E Deus está te chamando lá do meio da sarça, oh, gente. Deus está te chamando lá do meio da sarça. Deus está te chamando lá do meio da sarça.
Vamos lá, gente, vamos. A sarça já está queimando nesse lugar, irmão. Se aproxima. Se aproxima. Não olha para os lados, não olha para ninguém. Só olha para o alto agora. Deus está te chamando. Lá do meio da sarça. Se aproxime, se aproxime. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Cante, cante. Vivendo. Não tenha vergonha de se manifestar para Ele. Ele está te chamando do meio da sarça. Se aproxima. Fala, Senhor, o Senhor está aqui. Jesus, tu és meu pão. Qual é o nosso alimento, igreja? Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Deus não quer mais que você seja uma pessoa comum. Deus não quer mais que você seja um crente comum. Deus não quer mais que você seja um filho de Deus comum. Deus quer te encher da sua presença. Deus quer te encher da sua glória. Deus quer ter um relacionamento com você. Esse é o seu momento, irmão. Eu não sei o que você vai dizer para Deus. Eu não sei o que você vai expressar para Deus. Mas eu sei que Ele é o meu respirar. Sem Ele não dá. Sem Ele eu não quero continuar. Eu não vou te chamar aqui à frente, não. De onde você estiver, tire as sandálias dos teus pés, porque o Senhor está aqui. De onde você estiver, tire as sandálias do seu coração e diga: Senhor, fala comigo. Eu te quero, eu te busco, eu te anseio. Eu quero ser como Moisés, como Davi. Eu quero ser como Daniel, como Cristo era. Eu quero a tua presença em mim. Eu quero ir à tenda do encontro. Eu quero o desejo de estar no templo. Eu quero ter o hábito e o costume de tomar o meu café com o Senhor todos os dias. Eu quero estar no encontro contigo todos os dias.
nós queremos entrar numa nova fase. Queremos entrar numa nova fase em relacionamento com o Senhor. Nós queremos, Pai, estar na tenda do encontro com o desejo de te buscar, com a fome pela tua presença, Senhor, com o desejo e a dependência, Pai, o desejo de depender, a clareza e a convicção de dependermos do Senhor para tudo que vamos fazer esse ano. Senhor, que aqui aqueles que têm negócios dependam do Senhor, que aqueles que têm família dependam do Senhor, que aqueles que são só, que também dependam do Senhor. Pai, nós dizemos como igreja nesta noite, Senhor, nós dependemos de Ti, nós queremos a Tua presença, nós estamos cientes de que o Senhor está conosco, queremos conviver contigo, queremos caminhar contigo. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada família, cada homem e mulher de Deus que está aqui, que a semana dele seja abençoada, que o Senhor nos leve para esta semana de jejum, de oração e de propósito, que o Senhor nos alinhe com o Teu trono e que uma nova fase de relacionamento com o Senhor se inicie em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe 2 ou 3 pessoas e tenha uma ótima semana na presença